maravilha de Deus. Pessoal, o Senhor colocou no meu coração esse tema que tem por título: que alvoroço é esse? Que alvoroço foi esse? E eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 6, e dizer nessa manhã, para todos os irmãos, para todos aqueles que entraram por essas portas, Deus tem um propósito específico para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Você levante assim sua mão e diz assim: eu creio. Você crê mesmo? Então fala comigo: eu creio. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Esse propósito que Deus tem para a sua vida tem se cumprido? Se ele não tem se cumprido, quais são as decisões que você tem tomado, que tem te levado para perto ou te distanciado do propósito que Deus tem para a sua vida? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O texto nos diz que, contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Você pode dar um glória a Deus? O propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, e que nós possamos viver aquilo que Ele determinou para mim e para você. Pastor, e como é que eu sei o que Deus determinou para mim? Através da palavra dEle. Ela não muda, ela é viva e eficaz. E nós fomos criados pelo Senhor, não foi por acaso não, irmãos. Nós fomos criados para ser algo e fazer algo. E eu quero nessa manhã que você preste bastante atenção nessa introdução, e entendendo que o objetivo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida como servo dEle, é que eu e você possamos ser semelhantes a Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: precisamos ser semelhante a Cristo. Precisamos ser semelhante a Cristo. Preste bem atenção: quando nós nascemos de novo, quando conhecemos a Cristo, nós fomos perdoados, e a partir desse momento a própria palavra de Deus nos garante que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, existe uma nova história a ser usufruída, a ser conquistada por nós. Eu não sei você que entrou por essas portas nessa manhã, se no seu coração você entende que você é uma nova criatura, mas quem sabe algumas coisas continuam como no passado, ainda não se fizeram novas. E esse foi o propósito pelo qual Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui nessa manhã, para que Ele possa descortinar aquilo que tem impedido dos propósitos dEle serem alcançados por mim e por você. Se eu nasci de novo, se existe uma nova história proposta por esse Senhor, Salvador da minha vida, eu coloco para trás, deixo para trás tudo aquilo que era impedimento e prossigo para uma vida de vitória que Ele tem proposto para mim e para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Uma vida de vitória, mas que Ele me orienta e te orienta, que é uma vida de aflições. E quem sabe diante das aflições, as decisões que eu tenho tomado são decisões que me afastam do propósito dEle. Preste bem atenção: a partir do momento em que existe um propósito, eu preciso trilhar uma caminhada para alcançar esse propósito.
E hoje, quando nós estamos aqui reunidos falando de um povo que serve a Cristo, eu preciso entender que a minha vida precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Todos aqui conhecem e reconhecem Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, amém? Da sua vida você reconhece, amém? Eu reconheço da minha vida. Essa é uma certeza que eu e você temos. Mas, se eu declaro isso, por que mudanças não acontecem na minha caminhada? A Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que gostava de uma conversa fiada não tem mais nos seus lábios esse tipo de comportamento. E agora? Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para que eu entenda que no meu dia a dia, as minhas decisões vão me levando em direção ou me distanciando do propósito que Deus tem para nós. Quem sabe alguém entrou por essas portas nessa manhã com seu coração angustiado, alguma experiência que teve relacionada às coisas do reino de Deus, não te deixam enxergar que Deus tem um propósito para a sua vida. Quem sabe alguns comportamentos que são adquiridos por mim, por você, na minha caminhada, na sua caminhada, têm nos afastado do Senhor. Decisões nos levam para um propósito. Decisões definem a minha e a sua vida, queridos. E as decisões, elas são pautadas em quê? As decisões que eu tomo no meu dia a dia, elas com certeza têm me levado a um lugar. Lugar de estar próximo de Deus ou lugar de distanciamento de Deus? Porque às vezes nós estamos em nosso coração falando, meu Deus, eu não consigo estar mais próximo do Senhor. Mas quem sabe na minha caminhada, algumas decisões no meu dia a dia têm me afastado dele. E essa nova vida que tem como proposta para mim e para você, que a palavra de Deus nos garante, ela precisa ser avaliada diariamente. Se todas as minhas atitudes, se tudo aquilo que eu tenho feito tem sido de acordo com a vontade dele. Mas espera aí, pastor, antes eu tinha uma postura com relação a um determinado assunto. Eu achava que quem era pegador era bacana. E na roda do pessoal com quem eu convivia, falando que pelo final de semana tinha ficado com 3, 4, 5 garotas, era show de bola. Essa decisão de compartilhar isso, porque algo no meu interior me proporcionava uma alegria nesse comportamento, me leva para um destino, me leva para um propósito. Mas eu cheguei em Cristo, e agora? Eu quero dizer para todos os irmãos que quando nós estamos em Cristo, e a palavra de Deus nos garante que nós somos uma velha criatura, a visão das coisas precisa ser mudada. A visão não é mais como o homem natural via. Declaramos aqui que nós somos casa de Deus, e aquela guerra existe no nosso interior, de o bem que eu quero fazer, eu não faço mal, é porque quem prevalece dentro de nós é o homem natural, e não o homem espiritual. Mas declaramos aqui hoje, nós que entramos por essas portas, que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Houve uma conversão, houve uma mudança de direção na minha vida, e essa mudança de direção, essa conversão, essa certeza de que o Senhor reina, governa os meus passos, está na forma como eu enxergo o meu dia a dia. As atitudes que eu vou tomar, as decisões que eu vou tomar, não são mais agora como era aquele João natural, não era mais como você que era um homem natural. Agora nós somos homens, mulheres, jovens, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem conduz a nossa vida, a nossa caminhada é o Espírito Santo de Deus. A visão foi mudada. Pastor, tem como dar um exemplo para nós? Claro, diversos.
Mas o que é mais interessante, mais tocou no meu coração, é a respeito daquele homem chamado Apóstolo Paulo. A visão que ele tinha, que levava ele a tomar decisões para ele alcançar um propósito, era contrária à palavra de Deus. Mas em prol de uma causa, em prol de uma certeza que ele achava que ele tinha, ele caminhava perseguindo os cristãos, porque os cristãos tinham se tornado uma ameaça para ele, para o povo judaico. Que negócio é esse de dizer que são filhos de Deus? Isso é uma aberração. E Paulo se levantava com a autoridade de um homem culto, para que ele pudesse combater aquilo com todo o seu vigor. Essa era a visão. A palavra de Deus nos fala que Paulo participou e concordou com o apedrejamento de Estevão. Ele tinha uma convicção no seu coração, ele tinha uma visão no seu interior que levava Paulo a tomar decisões para chegar a um propósito, a ponto de, em defesa daquilo que ele acreditava, ele concordou com a morte de Estevão. E como concordou com isso? Em prol de uma visão. Mas a palavra de Deus nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 4, é um texto lindíssimo. Eu quero compartilhar com você Atos 9, 4, onde é questionado a Paulo por que ele persegue o Senhor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ei, peraí. Ele tinha no seu interior uma visão que o levava a tomar decisões em prol de um propósito. Mas agora, ele teve um encontro com o Criador, ele teve um encontro com Cristo. Por um momento, perdeu sua visão e houve uma voz que lhe perguntava, que lhe dizia: ei, por que você me persegue? E aí no versículo de número 6 ainda, do capítulo de número 9, Paulo dá uma resposta, Atos 9, 6, ele dá uma resposta fantástica para aquilo que eu e você temos como propósito por chegada nesse lugar nessa manhã. E o texto nos diz: levanta-se, entre na cidade, alguém vai dizer o que você deve fazer. 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Ei, o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, ele é único. Nessa manhã você entrou por essas portas, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Se você sabe, levanta a mão assim e dá um glória. Se você está em dúvida, se você não sabe, Deus te trouxe aqui nessa manhã para você entender qual é esse propósito. Você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Dá um glória. Se nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida, assim como Paulo naquele momento ali, perdendo a noção, Saulo perdendo a noção de tudo, ele ouve a voz do Senhor e fala assim: Senhor, o que queres que eu te faça? E o Senhor nos trouxe aqui para que eu possa ter bem esclarecido dentro de mim o que eu preciso fazer nessa minha caminhada que eu digo que é com Cristo. Mas as minhas decisões têm louvado e engrandecido o nome desse Deus. As minhas decisões estão pautadas na palavra dEle. Se agora, entendendo que uma voz falou com ele, e essa voz era a voz do Senhor, aquela visão que ele tinha, aquele propósito que ele tinha, que o levava a tomar decisões de perseguir o povo de Deus, de perseguir os cristãos, caiu por terra agora. Uma nova visão é alcançada por esse homem diante daquilo que ele entendeu que Deus quer para a sua vida, e agora ele começa a trilhar um novo caminho
de perseguidor dos cristãos, ele passa a ser perseguido porque ele anuncia a todo instante essa transformação, essa mudança de vida que houve na sua vida. Você está entendendo isso? Dá um glória comigo. Mas nessa manhã, a minha vida e a sua vida tem sido direcionada a tomarmos decisões baseadas em quê? No que nós cremos? Na palavra de Deus? Ou ainda que nós cremos, nós não temos conseguido viver essa palavra? Preste bem atenção. Se eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tenho caminhado, trilhado por esse caminho, a minha visão espiritual foi mudada e as minhas decisões, elas verdadeiramente vão direcionar a minha vida. Se a sua vida hoje, você, quem sabe, entrou por essas portas e disse: a minha vida, pastor, tem sido um fracasso, é em função das suas decisões. Se você crê que Ele é Senhor da sua vida, deixe Ele governar a sua vida. Paulo começou com essa mudança. Deus teve um encontro especial com ele, uma forma peculiar de tratar. E eu e você precisamos entender que agora o mundo espiritual reinava na vida dele. O mundo espiritual tem governado a sua vida, o mundo espiritual tem governado a minha vida. Porque se eu estou em Cristo, a minha visão precisa ser espiritual. Eu quero dizer uma coisa: entenda que na nossa caminhada do dia a dia, a nossa luta é espiritual. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, eu quero ler com você. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ei, estamos entendendo que existe uma batalha, que existe uma luta, que ela é espiritual. E essa luta espiritual só pode ser combatida espiritualmente. Não pode ser combatida de outra maneira. Aquela visão que eu tinha lá atrás não vai adiantar nada. Pô, pastor, estou fazendo supino com 150. Não é na tua força que vai você conseguir vencer essa luta, não. E é por isso que as tuas decisões têm te levado para longe do propósito que Deus quer. Sabe por quê? Porque nós somos carnais. Declaramos aqui que nós somos casa de Deus. Ele habita em nós, mas Ele quer ter liberdade de governar. E é isso que nessa manhã eu e você precisamos entender. Não tem mudança de vida se não formos espirituais. Entendermos que a nossa visão foi mudada e agora caminhamos diante dessa realidade. O que tem determinado as suas decisões? A visão espiritual, a palavra de Deus, ou a visão humana? Quem sabe no compartilhar com algumas pessoas que te dão conselhos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A nossa visão é a maneira como nós enxergamos as situações do nosso dia a dia. Quem sabe eu só tenho enxergado as situações com reclamação, com murmuração, praguejando tudo. Mas ei, tem uma boa notícia para mim e para você. Isso pode mudar. Você pode dar um glória a Deus? Depende de você. Aí eu vou fazer o seguinte: quando eu fizer depende de você apontando, você aponta para você, tá bom? Essa visão espiritual de enxergar as coisas com os olhos de Deus depende de você. Não vai depender de mim não, para você tomar a decisão que você tem que tomar, Alexandre. Não vai depender de mim não, Lucas, a decisão que você tem que tomar. Não vai depender de mim não, Verônica, a decisão que nós temos que tomar depende de você. Mas existe uma direção vinda do céu que diz para nós, Ingrid, que a nossa luta não é: vem cá que eu vou te dar um boxe. Não é não.
Se você pensa que você vai chamar o Sardela, mestre de jiu-jitsu, para andar do teu lado e você vai ser vitorioso, você está muito enganado. Porque quem precisa governar a sua vida e está à frente disso se chama Espírito Santo de Deus. As minhas decisões não podem ser mais tomadas na força do meu braço, ela precisa ser tomada por aquilo que a palavra de Deus me ensina. O camarada era perseguidor do evangelho, mas teve um encontro com Cristo. Cara, por que tu me persegue? Por que tu não faz a minha vontade? E o texto diz que verdadeiramente eu preciso enxergar a minha caminhada, a minha vida com a visão de Deus. Como é que você tem enxergado o seu dia a dia? Com rancor, com murmuração, com agressividade? E é isso está te levando a tomar essas decisões que não está resolvendo nada, só tem causado angústia e aflição no seu coração. Olha só, a palavra de Deus que tem sido determinante para as decisões que nós temos tomado. E está aí, apóstolo Paulo enxergava o povo de Deus como um povo errante, que precisava ser perseguido, e isso o levava a tomar essa decisão de perseguição. O crescimento dos cristãos representava ameaças para o judaísmo. Paulo testemunhou e aprovou a morte de Estevão sendo apedrejado. Mas de um momento fala, cara, por que tu fez isso? Por que tu me persegue dessa maneira? Por que você está tomando decisões erradas? Eu quero me manifestar a você, e dessa maneira nós entramos por essas portas nessa manhã, da mesma forma que Deus falou individualmente com o apóstolo Paulo, possa estar falando comigo e contigo. Ei, meu irmão, minha irmã, você que entrou por essas portas, eu quero ter uma intimidade. Por que as suas atitudes não têm glorificado e exaltado o meu santo nome? E a gente avança, entendendo que Deus tem trazido essa mudança para nós, mudança de visão nessa manhã. Algo extraordinário precisa acontecer, e se nós não tivermos a visão desse mundo espiritual que nós lemos em Efésios 6,12, que é uma luta constante, as coisas não vão mudar, porque nós vamos estar no campo humano, e a batalha ela é espiritual, e é por isso que eu e você somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós estamos em Cristo, o Senhor nos dá autoridade espiritual para vencer essas batalhas. Você crê nisso? Só meia dúzia que estão em Cristo. Eu quero te perguntar, você entende que se você está em Cristo, Ele te dá autoridade espiritual para você guerrear essa guerra e ser vencedor? Amém, igreja? Essa visão precisa estar bem clara para você nessa manhã. Ainda que as suas decisões não estão te levando a isso, ainda que as suas decisões não demonstrem isso, mas é o propósito pelo qual Deus me colocou aqui em cima nessa manhã, para anunciar isso para você. É essa decisão que nós temos que ter, de vivermos essa batalha, entendermos esse mundo espiritual, vivermos isso. Estamos em Cristo ou não estamos? Amém? Ou estamos com Cristo? Estar em Cristo é você viver esse evangelho na íntegra. Agora, estar com Cristo é só dar uma passeadinha. Estou com Ele final de semana. Se é uma batalha espiritual, nós precisamos nos preparar espiritualmente. Meu Deus do céu, 11h37. Estou na introdução da mensagem ainda. Deixa eu falar para você uma coisa. Como é que foi essa semana que passou de fortalecimento espiritual? Quanto tempo você tirou adorando ao Senhor, orando ao Senhor? Quanto tempo você tirou meditando na palavra dEle? Quanto tempo? Porque isso tem a ver com as tuas decisões. Se não tem preparação espiritual, não tem decisão espiritual, tem decisão humana. Ei, é dessa maneira. Pastor, mas é tão difícil servir a Cristo. Mas Ele habita em você. Amém?
Se Ele habita em mim e Ele habita em você, será que Ele não é capaz para te dar condição e de fazer resolver todas as situações que chegam até você? É porque nós não queremos renunciar e o poder dele precisa se manifestar na minha e na sua vida. Você está entendendo isso? Eu quero ler aqui um texto com você. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4 e 5. 1 Pedro 2, 4 e 5. À medida que nós nos aproximamos dele, a pedra vida, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ei, olha aí, a condição de eu entender que eu sou casa espiritual, eu confessei o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, tem sido edificado algo no meu interior que me leva a combater esse combate espiritual, mas nele eu sou vitorioso. É tempo de nós despertarmos disso, irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. 1 Coríntios 2, 14. Diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Você está entendendo isso? Não tem como na força do teu braço você tentar resolver e entender que existe uma batalha que está lá no teu trabalho, que está lá na tua casa, que está lá no teu colégio, que te impede de você realmente avançar no mundo espiritual. Decisões têm sido tomadas aonde tem sido a força humana que tem te governado para tomar essas decisões. Mas quando nós entendemos que eu, como homem espiritual, o meu espírito aceita as coisas do Espírito de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Entendo isso. Porque se eu não entender, o texto diz que é loucura, e eu e você muitas das vezes ficamos lutando e tomamos decisões aonde nós sabemos que é uma batalha, mas perdemos essa batalha por tentarmos resolver de uma forma humana. Cabeça dura que somos. Olha, preste bem atenção diante daquilo que Deus está falando comigo. A minha visão espiritual define essas decisões, e essas decisões precisam ser pautadas pela palavra de Deus. 1 Coríntios 2,14 diz que existe uma batalha, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim precisa me dar esse discernimento. 1 Coríntios, agora segue o versículo de número 15, 2,15, por favor. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois, 16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode declarar nessa manhã: eu tenho a mente de Cristo, Ele habita na minha vida. Eu tenho a mente de Cristo, as minhas decisões, elas são tomadas nessa visão de que eu conheço Ele, de que Ele habita na minha vida, que eu sou casa de Deus, que existe uma batalha espiritual, mas que verdadeiramente quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Você pode dar um glória por isso? E agora, eu quero te desafiar e dar uma palavra, quem sabe, dura para você. Você precisa ser mais do que um mero frequentador de culto. Você precisa ser mais do que um mero frequentador de culto. Você precisa se declarar dizendo: eu sou realmente morada do Espírito Santo. Mas com essas murmurices eu não posso ser. Com essas decisões que não glorificam o nome do Senhor, e a manifestação do poder de Deus acontece na minha e na sua vida. Esse Deus vivo, esse Deus que mudou a minha história, esse Deus que mudou a sua história, esse Deus que está nesse lugar, nessa manhã, e te trouxe aqui para que você possa tomar posse disso. E deixa eu dizer uma coisa: quem sabe nós entendemos muitas das vezes que esse poder de Deus, ele está relacionado
a uma condição de manifestação. Eu oro, acontece isso, show de bola. Mas quando nós entendemos que nós somos espirituais, o poder de Deus acontece na minha vida para a transformação do mentiroso, daquele que enganava, daquele que não perdoa. A palavra de Deus chegando, o poder de Deus se manifesta dessa maneira. As suas decisões, elas são decisões pautadas na palavra de Deus, mas que nos diz respeito a uma mudança de vida. Então liberta-me daquele antigo homem que tinha uma visão natural. Habita o Espírito Santo, nós louvamos isso aqui na minha vida, para que eu consiga cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade. E agora, nós que somos essas testemunhas de Cristo, uma visão aconteceu na minha vida, uma transformação aconteceu na minha vida. Eu preciso falar para todos que estão ao meu redor do que Cristo é, do que Cristo fez. Ei, se eu que era um mentiroso e o poder dele se manifestou e não sou mais, eu quero dizer para você que ele pode mudar a sua vida, e nós sairmos anunciando a palavra de Deus. Paulo era perseguidor, agora passou a ser perseguido. A visão dele foi mudada, o propósito dele, o desejo do coração dele era anunciar aquilo que Cristo fez. E nessa manhã eu me pergunto e te pergunto, como tem sido a nossa caminhada de anunciar o amor de Cristo para as pessoas, de testemunhar que eu era um homem carnal, um homem natural, mas hoje eu sou um homem espiritual. Até quando o Senhor vai ficar esperando que eu e você possamos ser mais do que um mero frequentador de culto? Alguém que anuncia, que tem desejo de viver a palavra, que tem o desejo de ter a sua vida transformada e de poder anunciar a todos que existe um Deus que continua nos dias de hoje, salvando, curando e libertando. Eu não quero saber nessa manhã se tem exemplo de pastor, de pastora, de missionário, que quem sabe entristeceu o teu coração porque não cumpriram a vontade de Deus. Não cumpriram a vontade de Deus porque a visão deles em algum momento foi uma visão natural, não foi uma visão espiritual. Enquanto eu e você tivermos o nosso foco em Cristo, o Senhor a cada dia me sustente e te sustenta para uma vida de transformação. Que alvoroço foi esse? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Deixa eu achar o versículo. 19, 24 ao 27. Atos 19, 24 ao 27. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices. 25. Reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. 26. E estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, uma única pessoa, chamado Paulo, está convencendo e desviando grande número das pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos de homens não são deuses. 27. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também do tempo da grande deusa Diana, em outras traduções, cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ei, um único indivíduo chamado Paulo estava naquela cidade dizendo: deuses feitos por mãos de homem não podem adiantar de nada na sua vida. É só o poder do Deus vivo, que eu tive encontro com Ele no caminho de Damasco, mudou a minha visão, e hoje eu estou aqui para anunciar de vocês. Eu era perseguidor do Evangelho, fiz coisas terríveis, mas Ele entrou na minha vida, mudou a minha história, a minha visão, e eu tenho tomado essa decisão hoje, de anunciar para vocês o quanto Ele ama vocês e quer tirar a escama dos olhos de vocês. O alvoroço é esse. E eu pergunto a você nessa manhã, como cristão, como servo do Senhor, que tipo de manifestação tem acontecido na sua vida por você confessar Cristo? Pô, pastor, eu tenho falado de Jesus, mas estou naquela condição como 007, estou escondido. Você conhece a Cristo? Conheço.
Ele reina na sua vida? Reina. Nessa manhã é tempo da gente, olha, botar nossa cara para bater e dizer, eu sirvo a Ele realmente. Quem sabe a gente não consegue fazer isso porque a nossa visão ainda não foi mudada por completo. E algumas decisões não compartilham e não confessam Ele como Senhor da minha vida. E eu quero dizer para você, é tempo de nós como igreja sairmos por aí anunciando esse Jesus maravilhoso que salva, cura, liberta e nos transformou. Eu quero pedir para abrir a Bíblia, abra para mim, bota no telão Colossenses capítulo 1, versículo de número 10 a 12. Colossenses 1, 10 a 12, e eu estou encerrando a minha mensagem. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E 11, sendo fortalecidos com o poder de acordo com a força da sua glória, para que vocês tenham toda a perseverança e paciência com alegria. 12, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos do reino da luz. Você pode dar um glória a Deus aí? Ei, o nome do Senhor precisa ser glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. O texto que é a palavra de Deus, volta o versículo 10 para mim, por favor. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. O poder de Deus se manifesta em tudo, vocês possam agradá-lo. A nossa visão é agradar o Senhor em tudo, e isso gera decisões que glorificam e exaltam o nome dEle e me levam para o propósito dEle. Tem questionamento nisso? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 9, Atos 13, 9 e 10. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, 10, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Quando é que você vai e perverter os retos caminhos, parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Volta ali o 9, por favor. Então Saulo, também chamado de Paulo, vamos ler? No 3, 1, 2, 3. Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio... Tá bom. Quer o segredo de uma vida transformada? Está ali, o cara acabou de ser questionado e falando, meu irmão, e aí, tua vida, como é que é? Por que está me perseguindo? Por que você faz isso? E a pergunta que ele faz em troca, fala, Senhor, o que queres que te faça? Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Cause alvoroço onde você chegue. Tem a sua vida mudada. Tem esse desejo, pastor, mas eu não consigo. Eu acho que é muito difícil, eu acho que está muito distante. Não, não faça isso não. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, eu te convido a se colocar de pé. Vamos ler todos juntos, no 3, Efésios 6, 10, amém, igreja? No 3, 1, 2, 3, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Você pode receber essa palavra? Depende de você. Depende de mim. Vira para a pessoa que está do teu lado e com bastante ousadia fala para ela, eu sou morada do Espírito Santo. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Eu acho que eu não consigo. Eu sou muito fraco, pastor. E se você se sente dessa maneira, 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. 2 Coríntios 12, 9. Eu sou muito fraco. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O
poder de Deus está aqui nessa manhã para te levar a anunciar verdadeiramente o nome dele, causar alvoroço por onde você passa. Lá na tua casa, fala, mas fala com amor, fala daquilo que Deus fez na sua vida. Paulo falava daquilo que Deus fez na vida dele. Teve que repreender o camarada que estava ali sendo usado pelo diabo, na autoridade do nome de Jesus. Mas é tempo de nós vivermos aquilo que Deus tem como proposta para... Faça um desafio. Fale do amor de Jesus, fale daquilo que Deus fez na sua vida essa semana, para pelo menos uma pessoa. Você aceita esse desafio, amém? Aceita? Fale do amor de Jesus, pelo menos só 20 pessoas aceitaram. Você aceita? Eu quero convocar você, aceita esse desafio. Você aceita esse desafio? Melhorou, 22 pessoas levantaram a mão, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Você tem vindo à igreja para quê? Se for para me ver, tadinho de você. Tem coisa muito melhor. E depois você vai comprar uma briga com a dona Adriana. Eu preciso vir aqui para ser cheio do Espírito Santo, transbordar do que Ele faz na minha vida, junto com meus irmãos, adorá-lo e dizer, olha, eu estou lá, quer vir? Vem ver comigo. Você precisa causar um alvoroço lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, lá na tua escola. Sabe por quê? Porque eu preciso testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. Coloca a mão no seu coração. Eu quero pedir o pessoal do louvor, já está aqui. Isso, os meninos já estão aqui. Queria pedir o Alex, se pudesse estar chegando aqui. Amantíssimo Deus, eis aí a tua igreja, Pai, e nós nessa manhã queremos te louvar, Senhor. Ó Deus, nós não queremos de forma nenhuma entender que temos sido meros frequentadores de culto. Pai, nós queremos chegar aqui, assimilar a tua palavra, colocar ela em prática no nosso dia a dia, Senhor. Entendermos que vivemos uma batalha espiritual, e se essa batalha espiritual não nos prepararmos espiritualmente, se não formos cheios do teu Santo Espírito, as decisões vão dar ruim, Senhor, e vamos achar que é cansativo estarmos na tua casa, nunca nada dá certo para mim, porque não nos posicionamos e entendemos o que o Senhor quer para nós. Senhor, nessa manhã, Pai, que esse desejo no nosso coração de acertar possa ser uma marca nas nossas vidas, que nós possamos sair, ó Deus, por essas portas, ó Deus, testemunhando de que existe uma proposta de vivermos em novidade de vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos servos lavados e remidos no teu sangue, Senhor, que cumprem a tua palavra. Senhor, obrigado porque a nossa visão foi mudada um dia, e não nos deixa retroceder em algumas áreas da nossa vida, Senhor. Senhor, os teus mandamentos precisam se cumprir, ó Deus, nas nossas vidas, para que as promessas se cumpram. Isso precisa ser uma constância, Senhor. Alegra o nosso coração, trabalha no nosso coração. Nós temos a mente de Cristo, nós lemos isso aqui nessa manhã, Senhor. Não nos deixa ter pensamentos, ó Deus, que nos façam duvidar e errar mais uma vez, Pai, diante daquilo que o Senhor já nos mostrou qual é o caminho correto, Pai. Muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado por esse momento. Meu coração se alegra em poder ter eu recebido essa palavra, ó Deus, ter sido confrontado por ela e participar junto com os meus irmãos. Assim eu oro, abençoando a vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim sua mão. Tem alguém? Eu vi que alguns irmãos não estão nos visitando, né? Mas estou tendo o prazer de rever alguns irmãos que há muito tempo eu não vi aqui. Que bom, né? Ver os nossos irmãos aqui retornando hoje para participarem conosco nesse culto. Alex, por favor. Que Deus te abençoe, irmão. Uma semana de vitória. Olha, liderança. Amanhã o encontro é para toda a liderança. Amém? Toda a liderança, ministério, líderes de célula, líderes de rede, líderes de ministério. Nós estaremos aqui juntos falando dessa proposta de unidade que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Você
bem breve aqui. Nós temos alguns anúncios. Sábado agora, no Projeto Amar, às 10 horas.